Começou o mês de fevereiro com dentadura nova. É bom ver o sorriso. Tá certo que a Bíblia fala, né? Chorais com os que choram, mas é melhor se alegrar com quem tá alegre, né? Tão bom quando você encontra a pessoa que tá feliz, tá alegre, você fica até... Às vezes você tá meio pensativo na vida, aí você encontra alguém que tá feliz, tá pra cima, você fica até... Olha, compensa viver mesmo, a pessoa tá feliz. Muito bom isso. Esse louvor, ele é tremendo. Além de contar uma história, né, bíblica, ele é uma verdade para nós. Assim como o que está escrito lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Se puder abrir a sua Bíblia. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Aquele que encontrou, diga amém. Aquele que está olhando na tela, diga amém. Agora tem que ser assim, né? Aquele que está olhando na tela, antigamente é aquele que achou. Vamos ler? Deixa eu ver se está igual o meu. Tá. Olha o que o profeta Isaías deixou escrito para nós. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vou repetir. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Até aí, tudo normal. Uma virgem ficar grávida, coisa mais normal do mundo, depois que ela casa, né? Hoje em dia, né, tá normal antes de casar. Mas, para essa época, uma virgem casar, ficar grávida, tudo normal. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de... Nossa, mega, ultra, assim, meu Deus, o que Isaías está falando? Agora, quando ele termina o versículo, que ele fala o nome do filho, aí tudo muda. Sabe quando a gente programa alguma coisa para fazer, a gente tem uma meta, um objetivo, um plano para fazer na nossa vida, a gente organiza, né? Mês de janeiro, fevereiro ainda está tudo normal. Agora, a segunda parte é que tudo muda. Porque ele fala assim, por isso o Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o seu nome, e o nome chamará Emanuel. Aí mudou. Porque Emanuel significa Deus conosco. Então, você não entendeu. Emanuel significa Deus conosco. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Emanuel significa, sabe, o Deus da guerra. O Deus que eles acreditavam lá, que pelejava, que foi lá com Abraão e falou com Abraão, e falou com Isaac, e falou com Jacó, e depois falou com Moisés, e abriu o mar vermelho, e aquele povo passou. Sabe aquele Deus? Isaías estava falando, sabe esse Deus? Ele vai estar conosco. Emanuel. Irmãos, toda vez que a tristeza viesse andar do nosso lado e a gente lembrasse desse nome, Emanuel, Deus conosco. Que tem momentos que a gente se sente sozinho. Se você lembrar desse nome, o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. No coletivo ainda, não é só Deus comigo, mas é como igreja, Deus é conosco. Emanuel.
Agora vamos ver aonde isso se cumpriu? Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de... Deixa o meu abrir aqui também, que ele não abriu. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Vamos ver o que está escrito lá. Aonde isso se cumpriu? Foi uma profecia. Isaías estava falando, a virgem vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. E o nome desse filho vai ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pensou numa luta, numa situação de luta? Aí te perguntarem, quem é que está com você? Aí você falar, Emanuel. Ei, quem é que vai te ajudar nessa batalha? Não, nada mais, nada menos do que o Emanuel. Aquele que muda toda a situação. Aquele que age, aquele que cria. Aquele que abre porta onde não tem janela, onde não tem parede, onde não tem estrutura. Ele abre a porta, depois ele monta toda a estrutura, porque a estrutura quem faz é os homens, somos nós que fazemos. Deus ele dá a direção e nós vamos... Ah, você vai ser um engenheiro. Tá, não estuda não. Fica na sua casa assistindo novela para você ver se você vai ser um engenheiro. Não tem como. Vai estudar. Deus vai te capacitar. Glória a Deus. Hoje, esse mês, vou fazer 1 ano que sou funcionário público. Glória a Deus. Ainda está alguns benefícios do funcionário público. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou na esperança. Os pessoal falam, funcionário público no trabalho. Eu não cheguei nessa parte ainda. O pessoal falava, funcionário público não trabalha. Eu não cheguei ainda nessa parte, não. Eu ainda estou trabalhando muito. Não tive nem férias. Estou trabalhando bastante. Mas, glória a Deus, eu não via isso, mas esse mês de fevereiro, fazer 1 ano na prefeitura, glória a Deus. E o melhor ainda, concursado, que aí pode mudar prefeito, entrar prefeito, mudar prefeito, pode mudar patrão. Eu continuo lá, glória a Deus por isso. Lucas 1, 26. Coloca aí para mim, por favor. Olha o que aconteceu. Onde se cumpriu a palavra do profeta. Ele falou, uma virgem vai ter um filho. Aí, o que aconteceu? No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. E aí, tudo bem. Já tem o nome do homem. Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ele podia ter falado assim, o Emanuel está chegando. Ela ia tomar um susto. Falar, quem é Emanuel? Eu conheço só José. Emanuel, não sei quem que é. Mas, ele falou, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com esta palavra, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Quando eu começo a ler essa passagem, eu glorifico o nome de Deus porque o anjo sabia, não foi errado, ele foi na pessoa certa. Ele falou o nome dela, Maria, não tenha medo. É como se Deus falasse hoje para você, Fátima, não tenha medo. O Emanuel está aí. Ele não errou, ele falou certo, ele falou, Maria, não tenha medo. Deus é com você. Aí ele traz, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Aí ele traz a profecia, ele fala, ó, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Imagina uma virgem escutando tudo isso. Imagina uma virgem prometida em casamento. Recebe a visita de um anjo. E ele fala tudo isso. Fala, ó, o seu filho, ele vai reinar. E o reino dele não vai ter fim. Imagina como ficou o coração dela. Tem hora que nós recebemos um elogio, a soberba já quer tomar conta da gente, aí já fica pensando que nós somos alguma coisa. Ah, você viu lá, o pastor elogiou o que eu fiz. Não é? Vai pensando. Se nós não vigiarmos, guardarmos o nosso coração, uma palavra que entra, o inimigo ele começa a trabalhar e a gente já acha que nós somos alguma coisa. Ah, e se eu não estiver lá para cantar, vai ser um negócio terrível. Vai ser nada. O Emanuel está aqui. Você vindo ou não vindo, o Emanuel está aqui. É esse coração que nós temos que ter. Humildade. Imagina o coração dela, pensando só em casar. Aí eu tenho que aprender as coisas. Provavelmente já tinha aprendido as coisas de casa, ela estava prometida. Então o coração dela estava voltado para o casamento, para casar. Aí vem uma informação nova. Não! Casamento vai ser depois. Tem um filho, você vai ficar grávida. Casamento era uma coisa externa. O filho veio mexer por dentro dela. Tem planos de Deus para as nossas vidas que é para mexer dentro da gente. Depois o fora vai acontecer. É para mexer dentro. Ele escolheu Maria para mexer dentro. Você imagina uma virgem, uma mãe que já tinha lá naquela época, igual Raquel e Lia, quantos filhos teve? Um monte de filhos. Era normal. Agora, para uma virgem, imagina aquilo. Mas peraí, como assim? Eu vou ficar grávida? Eu nem casei ainda. Aí o anjo fala, não, é o Espírito Santo, vai descer sobre você. E você vai ficar grávida. Ela acreditou na palavra do anjo. Ela acreditou. Só que e os temores, e o medo? E para falar para a mãe, e para falar para o pai, e para falar para José. E aí? Não é fácil. Eu recebi uma palavra de Deus. Amém. Mas entre você receber uma palavra e você colocar essa palavra em ação e viver, há um percurso que tem que estar disposto. E nesse caso aqui, era algo que ela não ia conseguir esconder por muito tempo, porque a barriga ia crescer. Agora imagina uma jovem, o seu corpo começando a passar por transformação que ela desconhecia. Um ser dentro do ventre dela começando a ser gerado. Tudo bem que acabam idolatrando Maria, mas nós temos que reconhecer porque será que hoje Deus pode olhar para a nossa vida e falar assim, igual o anjo falou para ela, ó, você foi agraciada por Deus. Será que as nossas atitudes hoje, um anjo pode chegar para a gente e falar assim, Wagner, você é agraciado por Deus, viu? Rapaz, você... Será? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Estou longe ainda. Maria, ela conseguiu. Não foi à toa. Ela tinha fé. Porque Deus trabalha com fé. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus precisa ser crido. Se não crê, não tem efeito. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é daquilo que eu estou vendo, não. É daquilo que eu creio. Através da palavra. Recebi a palavra
acreditei. Maria recebeu a palavra. O Espírito Santo não tinha descido ainda. Ela recebeu a palavra, acreditou, o Espírito Santo veio e Jesus foi gerado. Mas e agora? Como é que vai resolver o conflito com José? Tá, tudo bem. Maria recebeu, mas e José? Mateus capítulo 1, versículo 18. Olha o que aconteceu lá. Tudo bem, falar com a mãe, falar com o pai, eles iam acolher. É filha. Vai acolher. Tudo bem, minha filha. Será que acreditaram? Muitas vezes pode ter falado, será que foi o Espírito Santo mesmo? Por que minha filha fez isso? Talvez não falaram, mas ficaram pensando. Como tantas dúvidas que tem na nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que é Deus mesmo que está falando? Será que é isso? Será que é aquilo? Tanto será que acontece. Mas foi. E para ela falar com José? Mas antes de falar com José, o anjo se antecipou, né? O anjo também estava lá para ajudar. Ué, não é só falar com Maria e nada. Não, o anjo foi falar com José. Deixa eu ver o versículo aqui. O anjo foi falar com José para aliviar um pouco Maria, né? Porque senão, imagina. Versículo 18. Coloca o 18, por favor. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unir, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Olha os riscos que começou a acontecer. Mas enquanto pensava isso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, olha, Maria tinha uma questão, falar para José, estou grávida. Como é que uma virgem, uma noiva vai falar para o futuro marido? Nós vamos casar, tudo bem, mas eu estou grávida, tá? Deu ruim o casamento. O cara não ia... Não, peraí. Não. Mas o anjo resolve. Ele chegou para José em sonho, falou, fica tranquilo, pode casar com Maria, o filho que está lá, está tudo certo, é o Espírito Santo, tudo dentro do plano de Deus. Pode colocar, deixa eu ver aqui, Isso, Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Continua. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Para Maria, o anjo falou assim, o reinado dele não vai ter fim. Agora, para José, ele falou, ele vai nascer e ele vai morrer pelo pecado de todos. Por isso que nós vamos celebrar a ceia. Por causa disso. Aí ficou tudo certo. Tudo certo. Maria recebeu a palavra, José recebeu a revelação em sonho, casou, o menino nasceu. Agora em Lucas 22, Lucas 2, 21, vai estar falando a respeito de Jesus ser apresentado no templo. Porque era costume dos judeus apresentar a criança lá no templo. Em Lucas 2, 21. Completando 8 dias da circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levou Jesus
levaram a Jerusalém para ser apresentado no templo. Aí, no 25, ele fala assim, ó, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo veio sobre Maria. Ó a porta, vai bater. O Espírito Santo veio sobre Maria e Jesus nasceu. Agora o Espírito Santo estava sobre esse senhor chamado Simeão. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava com Jesus no colo, guiado pelo Espírito Santo, que preparaste a vista de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e a glória de Israel, teu povo. O teu pai o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Olha o que ele disse. Este menino estará destinado a causar a queda e sobreerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações serão revelados. Quanto a ele, uma espada ultrapassará a sua alma. Estará ali, aí já entra outra mulher, que essa mulher eu não quero falar dela também não. Mas o que me chamou a atenção é ele falando que Jesus iria pagar um preço. O anjo falou, para José, ele vai ser a salvação de todos os pecadores. Aí aqui Simeão fala como, ele vai morrer por causa dos pecadores. Aqui não estava falando ainda da ressurreição, porque a ressurreição Jesus que falou depois. Depois que ele fala. Por isso que aqui não estava falando da ressurreição. Maria recebe a palavra, José é avisado em sonho. Quando os dois estão juntos no templo, Deus usa Simeão para falar, é importante esse menino. Agora, vamos ver o que aconteceu com ele mais para frente. No versículo 41. O menino é importante, ele é importante para as nossas vidas. Mas no 41, olha o que está falando. Todos os anos, os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltaram seus pais para casa e o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Era costume. Todo ano e na Páscoa, tudo normal. Só que algo diferente aconteceu nessa passagem. Porque José e Maria fizeram lá tudo o que eles faziam, que era de costume dos judeus, e eles voltaram. E era caminhada de 3 dias para chegar e mais 3 dias para voltar. E a Bíblia fala que eles foram e eles estavam voltando. Só que eles esqueceram Jesus, que é o tema da pregação. Esqueceram Jesus. Como que vai esquecer um menino de 12 anos? Como? Imagina como o coração de Maria começou a ficar. Ela lembrando, o reino dele não vai ter fim. Deus me deu um filho, que o reino dele não vai ter fim, e eu perdi o filho de Deus. Nós passamos isso, eu não lembro se foi com o Benjamin ou se foi com a Bia,
no shopping, quando eles eram menor, lá e a gente estava numa loja, aí daqui a pouco um dos dois, eu não lembro quem foi, não sei se foi o Benjamin, saiu correndo por meio das lojas lá, e a gente tudo procurando, e um mais assustado que o outro olhando, e a Fernanda preocupada, e eu também. Eu falei, não, já vou procurar um cara e vamos fechar o shopping, porque o Benjamin sumiu. Olha a minha cabeça. Fechar o shopping, como se fosse eu. Não, fechar o shopping, que meu filho não vai. Sumiu no meio daquelas prateleiras, os negócios lá, e cadê? E procurando, e nada, e o coração já... Falei, meu Deus, e agora? Já pensando, ia fazer as camisetas, as coisas. A cabeça, né? E ele lá, brincando, se escondeu entre as... E a gente não conseguia encontrar. Até que a Fernanda, com visão de águia, ela viu uma perninha correndo para um lado. Aí ela falou, ele tá ali. Aí o coração... Meu Deus, já pensou? Perder a criança. Coisa de criança, brincando, se escondendo no shopping. O coração já ficou acelerado. Fica imaginando Maria. Quando ela deu conta. Cadê Jesus? Não, tá com você? Não, não tá não. Ah, deve estar com José. Vai lá alguém falar com José. Que sempre vai dar conta da criança, pergunta para quem? Pergunta para quem? Para a mãe ou para o pai? Não precisa ter medo não, pode falar a verdade. Pergunta para quem? Para a mãe, né? Para a mãe. Vai no médico. Os dois vão no médico. O médico pergunta, tem não sei o quê? Quem responde? Ah, já teve alguma coisa? Quem responde? Não tem, não dá para puxar a sardinha, não. Eu sei que tem alguns pais que dão de 10-0 em mãe, mas mãe é mãe, né? Primeira coisa, quem se deu conta que o menino estava perdido? A mãe. Vai lá perguntar para José. Aí pergunta para José, é menino, tá com o pai, né? Porque 12 anos, né? Tá andando com o pai. Cadê? Não, tá comigo não. Tá com a Maria. Aí um joga pro outro. Não tava nem com José e nem com Maria. E agora? Aí eles fizeram algo interessante que a gente pode trazer para o dia de hoje, na nossa vida. Quando nós dermos conta que nós já não estamos andando com Jesus, sabe o que a gente tem que fazer? Fazer o que José e Maria fez. Se converter. Conversão é mudar a rota. Eles estavam indo embora. Quando eles perceberam que Jesus não estava no meio deles, eles voltaram. Isso que nós temos que fazer. Estão te ensinando algo que Jesus não está no centro? Faz a conversão, sai. Se tem um projeto na sua vida que Jesus não é o centro, faz a conversão. Não continua, porque o final não vai ser legal. Jesus tem que ser o centro. Ele tem que ser. Nós não cantamos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós não cantamos? Então isso tem que ser verdade na nossa vida. Aí, José e Maria percebeu, Jesus não está no nosso meio. Como é que nós vamos continuar a caminhada sem Jesus? Não dá. Sem Jesus, não dá. Eles voltaram. Quando eles voltaram, Jesus estava lá no templo. Porque Jesus permanece no mesmo lugar toda vez. Ele está lá, ó. Toda vez ele vai estar no mesmo lugar. Cada vez que nós demos uma escapada e nós se arrependemos e voltarmos, nós vamos ter acesso a ele porque ele está no mesmo lugar. Jesus não sai do lugar, somos nós que saímos. José e Maria que saiu. Os três não foram para o templo. Os dois saíram, Jesus continuou. Mas aí eles voltou e se alegraram. Agora, qual é o risco que eu quero falar com vocês em algumas palavras? Qual que é o risco de nós esquecermos de Jesus? O que pode acontecer com a gente quando nós esquecermos de Jesus? E você pode falar, Wagner, não tem como esquecer de Jesus. Será que não? Porque José e Maria esqueceu. E ele tinha 12 anos. Benjamin vai fazer 10 anos. Ele faz um monte de perguntas. Eu fico imaginando uma criança com 12. Não dá para esquecer.
Bia tem 15 anos. As perguntas dela já são mais difíceis. Aí já é outro nível, né? Cada um tem um tipo de pergunta. Aí você tem que... Por isso que é bom andar em dois. Que quando um não sabe, recorre o outro. Ah, pergunta para sua mãe. Ah, pergunta para seu pai. Aí vai jogando. Ruim é quando os dois não sabem. Aí tá perdido. 12 anos não dá. Mas é difícil. São tantas perguntas, tantas coisas, tanto questionamento. Que é natural e é normal. E é até saudável. Se seu filho não fica perguntando nada para você, começa a orar, porque tem alguma coisa. Porque quando ele pergunta, você está sendo participativo na vida dele. Se ele não perguntar nada, se vira aí, tá o Google, pergunta pro Google. Eu me converti, eu falava pro Benjamin, tudo para perguntar pro Google. Falar, o Google vai virar o pai dele, porque se tiver dúvida, só vai perguntar pro Google, não vai perguntar para mim mais. Um erro que eu estava cometendo. Tem hora que cansa, né? Tem hora que você tá. Como nós perdemos Jesus? As distrações. É muito fácil esquecer Jesus. Quando nós ficamos presos nas distrações, eu não lembro qual foi o dia, mas teve uma ministração do Naldo aqui que foi tremenda, que ele falou a respeito disso, das distrações. E hoje é muito fácil nós se distrairmos. Esse aparelho aqui, ó, ele ajuda. Falar, eu não consigo ficar 3 horas deitado em cima da cama. Leva isso aqui. Você fica até mais. E nem sente falta. Tem pessoas que, por causa disso daqui, ó, vira alimento, nem levanta para comer. Pega isso aqui, ó, pronto. Distração. Muito fácil esquecer Jesus. É muito fácil esquecer Jesus. José e Maria esqueceram. Primeira coisa que a gente perde quando nós esquecemos Jesus, a palavra. Quando nós esquecemos Jesus, nós perdemos a palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, para aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, é a palavra. A palavra, ela é o pão que alimenta. Quando nós esquecemos de Jesus, nós perdemos a palavra. E se nós perdemos a palavra, nós perdemos o pão nosso de cada dia. Por isso que nós temos que ficar atentos para não esquecer Jesus na nossa vida. Quando nós esquecemos Jesus, além de perdermos a palavra, nós perdemos a promessa. Tem uma promessa que virou um louvor que é lindo, que fala assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Isso é uma promessa. Outra promessa, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. É promessa. Se você perde Jesus, você perde a palavra, e se você perder a palavra, não vai ter promessa. Não vai ter. Se você perder a palavra e você perder as promessas de Deus para as nossas vidas, o que vai ser? Por enquanto que nós estamos trabalhando e nós estamos ganhando dinheiro, nós vamos levando, mas e aí? E quando isso passar? E quando o recurso financeiro faltar? Aí vai fazer o quê? Vai entrar em depressão. A angústia. Por quê? Porque não tem palavra. A palavra é que transforma, a palavra é que liberta. Jesus falou que a palavra é limpa, falou para os discípulos, vocês já estão sendo limpos pela palavra que eu estou falando para vocês. A palavra de Deus é importante, por isso que ela está aqui entre os 4 pilares que o pastor está nos ensinando nesse ano, e vocês vão ouvir bastante a respeito disso. A palavra de Deus. É muito importante nós darmos importância para a palavra de Deus. Tem hora que nós damos mais importância para as pessoas que falam da gente do que a palavra de Deus. Porque eu não acredito que a pessoa pode falar para mim, mas eu não acredito que alguém pode falar assim, eu não ligo o que falam de mim aí. Eu não acredito. Todo mundo aqui tem alma. Não importa não. Sabe aquela música? Não importa o que vão pensar de mim. Não sei não. Será que no fundo,
Enquanto tá falando bem, agora começar a falar mal. Você viu a roupa lá de fulano? Meu Deus, não sabe nem se vestir. Aí você vai mudar rapidinho. Que elogio a gente recebe com agrado. Agora, a repreensão, a exortação, é meio... Eu tenho uma criança em casa que tem hora que a gente vai exortar ele, corrigir ele, eu vejo como é que ele fica. Aí você tem que segurar para você não bater, porque a vontade é grande, mas bater não resolve nada. Eu sou contra a violência. Nem sei o que seria se eu precisasse bater em alguém para defender minha família. Eu acho que eu ia apanhar. Porque eu sou contra a violência. E tem coisas que o pastor vai ensinando aqui. Uma coisa que ele ensinou é que as coisas têm que ser para Deus, tem que ser de coração. E tem hora que com os filhos a gente quer obrigar. Você vai sim. Aí o pastor, aí vem a voz do pastor. Não, tem que ser de coração, você não pode obrigar. Você ensina e tem que ser. Aí você fala, na hora de mandar, o pastor vem nisso. Fala que você tem que... Isso mexe com a gente. Mas a gente consegue praticar. Essa semana eu estava falando para a Fernanda. Falei, Fernanda, as coisas para Deus tem que ser de coração. Se não é de coração, não faz que não vai resolver nada. O máximo vai receber um elogio de alguém aí que vai falar, cantou bem, beleza. Mas aí já era, você recebeu o seu galardão aqui, no céu você não tem nada, porque você já recebeu. Não, tem que ser de coração. As coisas para Deus tem que ser de coração. Se não for de coração, não faz, porque vai ser como a palha que vai pegar fogo e não sobra nada. Mas quando nós esquecemos Jesus, nós abrimos mão da palavra. E se abrir mão da palavra, abre mão das promessas de Deus. E terceiro, para encerrar, quando nós abrimos mão e esquecemos de Jesus, nós perdemos a presença dele. E isso é o que mais pega pro dia de hoje. Tem muitas igrejas aí que não tem um principal, que é a presença de Deus, a presença de Jesus. José e Maria, eles estavam indo para casa e depois que eles se ligaram, passou um dia de viagem que eles entenderam, epa, peraí, está faltando alguma coisa na nossa família, no nosso convívio, no nosso meio. O que é? A presença de Jesus. Irmãos, a presença de Jesus faz toda a diferença. Agora, Jesus, ele não vai andar com a gente se nós decidirmos viver uma vida toda errada. Viver uma vida toda errante de qualquer jeito. Não importa, a vida é minha, eu faço as coisas do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Não, nós temos que viver uma vida conforme a palavra de Deus nos direciona. Uma vida de oração, de palavra, de partir do pão e de comunhão. Os 4 pilares. Nós temos que estar andando. Domingo passado o pastor pregou falando a respeito de abandonar Jesus. Nós não podemos abandonar Jesus e muito menos esquecer de Jesus. Porque quando nós esquecermos, nós perdemos a presença dele. Para você ver como a presença de Jesus é tão forte. Maria, quando estava grávida, ela foi visitar a sua... Eu não lembro se é prima ou se é tia. Acho que é prima. Isabel. Quando Maria chegou, Isabel estava grávida também, de João Batista. A Bíblia fala que quando Maria chegou na casa de Isabel, João Batista começou a dançar break na barriga. Começou a mexer. A presença de Jesus estava naquela casa, que o bebê que estava dentro do ventre de Isabel começou a se mexer. Aí Isabel fala, você é agraciada porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. É isso que Deus quer fazer na igreja do Capão Redondo. A presença de Deus vai envolver aqui, que as pessoas vão entrar aqui e vão falar, verdadeiramente o Espírito de Deus, o Emanuel, ele vive aqui, ele mora no coração de cada um que está aqui. É isso que ele quer, mas tem que buscar a presença. Se não tiver a presença de Jesus,
Não dá. E quando nós esquecemos de Jesus, corremos o risco de perdermos a presença dele. A presença dele faz toda a diferença. A presença de Jesus muda ambiente. A Bíblia vai falar de um cego que estava lá mendigando, e ele ouviu falar que Jesus estava passando na região. Aí ele vai e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus se aproxima dele. A presença de Jesus, ele começou a sentir, eu acredito que ele começou a enxergar, ele já teve visão espiritual, antes dos olhos dele ser aberto, ele já começou a enxergar espiritualmente, porque ele sentiu uma presença diferente ali. Não era só um homem que estava andando, mas era o Emanuel, o Deus conosco que estava andando ali. Aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus fala para ele: o que quer que eu te faça? Aí ele fala: eu quero ver. Jesus podia ter falado para ele assim: Bartimeu, você já está vendo, porque você me viu. Você sentiu a minha presença. Tem muita gente que vai para a igreja há 20 anos e ele nunca sentiu a presença. Mas você está aqui, ó, eu estou passando na rua e você sentiu. Você já está vendo. Mas seja feita conforme a tua vontade. Ele começou a enxergar. É a presença. Não podemos esquecer de Jesus. Pelo contrário, temos que voltar até onde ele está, que é no centro de todas as coisas. Aí nós vamos ter a presença de Jesus. Então que você possa guardar essa palavra. Quando nós esquecemos de Jesus, nós perdemos a palavra, a promessa e a presença. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você saia daqui com essas três coisas: com a palavra, com a promessa e com a presença. Você pode colocar de pé e aplaudir ao Senhor?